Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, meus irmãos, bem-vindos a mais uma live da nossa série de 12 lives. Gente, 7ª live. Hoje o pessoal vai ser dose de acordar, hein? Bom dia a todos. Bom dia, Marcão. Bom dia, Criele, Márcia, Vitor, Arielle Soares, pastora Joelma. Deus abençoe vocês. Macleonice, bom dia a todos vocês, meus irmãos. Vai clicando aqui, ó, enviando essa live aqui para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa voltar aí a nossa rotina aí, né, até a final do ano de lives, para liberar uma palavra profética sobre a vida de cada um de vocês. Tem sido um tempo muito precioso, nós temos recebido aí diversos testemunhos e eu tenho certeza que antes ainda do ano terminar, Deus ainda fará coisas incríveis, tá bom? Vou mandando aqui, vai mandando você também aí a live para todo mundo. Deixa eu ver aqui, tô sempre clicando aqui, vou mandando aí um convite para participar da live, todos vocês aí, todo mundo. Vamos lá, clica aqui. É isso aí, quem for chegando, bom dia a vocês que estão chegando. Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando aqui mais uma live para os nossos 12 dias. Vamos lá, está escolhendo aqui. Meu Deus. Bom, mandei aqui para um monte de gente. Bom dia. Vai mandando aí esse convite da live aí. Senta o dedo aí nesse coraçãozinho aí também. Não deixe de ficar apertando aí esse coraçãozinho aí para poder dar um like na live, para que possa gerar também relevância para a live, tá bom? Vamos chegando, dia 26 de dezembro, né? Já passamos aí o Natal. E aí, gente, comeram muito, usufruíram bastante desse Natal. Eu acho que esse Natal foi o que o povo menos comeu, né? Porque o irmão Jairo trabalhou bastante, né? Lá em casa sobrou muita comida. Muita gente aí agarrada aí no irmão Jairo. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, vamos chegando, vamos aguardar mais aí um minutinho para a gente dar início aí a nossa 7ª live para 12 meses de bênção. Hoje nós vamos falar no mês de julho. Vamos orar pelo mês de julho. Enquanto isso, vai enviando aí o convite para todo mundo. Envia aí para todos. Não esquece de ficar apertando aí o coraçãozinho. Aonde você estiver, separe aí esses próximos 30 minutos aí para que a gente possa ser abençoados através dessa palavra que Deus tem para nós hoje. Amém? Deixa eu já organizar aqui, colocar aqui o nosso... Enquanto isso vai chegando aí, gente, bom dia a todos vocês que estão chegando para a nossa 7ª live da série de 12 lives para 12 meses abençoados. Amém? Meus queridos, bom dia a todos mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós vamos então dar início aqui à nossa live para abençoar a sua vida. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo depois, que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, a bênção e a proteção de Deus esteja onde você estiver. Amém? Nós vamos hoje orar pelo mês de julho, né? Um mês onde Deus vai nos direcionar e trazer uma sabedoria sobrenatural do céu sobre as nossas vidas. E eu quero já começar, então, a nossa leitura lendo livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, verso
5 e 6. O texto diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vou repetir. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago diz o seguinte: se alguém de vocês, ou se algum de vocês, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Salmos 32, versículo 8, ele também diz o seguinte: eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho em que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. São palavras do nosso Senhor sobre a nossa vida. Que essa live hoje possa trazer clareza para você, tirar da sua mente qualquer confusão ou falta de discernimento, ativar em você um discernimento espiritual e principalmente ensinar ou encorajar você a ouvir Deus em todas as suas decisões do seu dia a dia para o ano de 2026. Eu quero que essa live seja uma bênção na sua vida. Como nós já chegamos aqui na oração para o 7º mês dessa caminhada profética que nós estamos aqui desde o dia 19. Lembre-se, janeiro Deus alinhou, fevereiro Deus fortaleceu para que a gente pudesse permanecer ou perseverar. Março Deus abriu as portas, abril Deus trouxe proteção divina, maio falamos sobre reacender o fogo, manter a chama acesa, junho falamos sobre a cura sobrenatural e agora em julho nós vamos falar sobre o direcionamento de Deus. Por quê? Porque você não foi criado para viver perdido, você não foi criado para viver perambulando, você foi criado para viver guiado por Deus, para viver direcionado por Deus. Por quê? Porque a gente precisa entender que Deus não governa no meio da confusão, Deus não governa no meio do caos. O que eu quero dizer é que quem anda com Deus sempre vai andar com clareza, sempre vai ter clareza, sempre vai viver uma vida aonde ela vai dizer assim: olha, quem me guia é o Senhor. Tem alguém aqui que se identifica com isso e pode dizer aí: Deus é o meu guia, ou Deus guia a minha vida? Coloca aí nos comentários, aí, já começa deixando aí, vamos começar a nossa interação, para que nós possamos já começar com essa palavra, né, de afirmação: Deus me guia. Né? Essa palavra de afirmação não é para Deus, é para nós, que às vezes nós temos a dificuldade de entender que Ele é Senhor, que Ele é o direcionador e o guia da nossa vida. Deus não precisa dessa palavra de afirmação: Senhor, o Senhor é o Senhor que me guia, tá? Não, isso é para nós, porque Ele já afirmou que Ele é o nosso guia. Por isso que o escritor aos Provérbios, o sábio, ele disse: reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as veredas da sua vida. Tem muita gente que está preocupado, achando que o problema é a falta de caminho para se tomar, a falta de caminho para se seguir. Na realidade, não é sobre falta de caminho, é sobre o excesso de vozes que nós escutamos, é sobre o excesso de direção que a gente escuta, sendo que na realidade a gente precisa de uma só voz que fale sobre a nossa vida, que direcione a nossa vida. Então, meus irmãos, quando o salmista disse assim, confia no Senhor, ou seja, confiar é entender que tem alguém que está te direcionando para um lugar, e esse alguém sempre tem algo bom, esse alguém sempre tem algo melhor para você. Reconhecer que Deus é o guia na sua vida é você olhar para Ele e consultar, falar com Ele. Quando Ele endireita as suas veredas, Ele está te realinhando para o seu propósito, porque é isso que Deus faz. Porque, olha só, quando Deus está guiando a gente, meus irmãos, o caminho é ajustado.
Quando Deus está guiando a gente, a direção ela é ajustada. Porque muita gente acha que, eu disse na primeira live, o importante é você começar certo e não errado. E não rápido. Tem muita gente que acha que a velocidade é importante. Na realidade, meus irmãos, a importância está na direção. Você pode ir até rápido, mas se você estiver indo para o lugar errado, não vai dar certo. O importante é você estar indo na direção correta. Então, isso é importante para que a gente possa entender. E por que a gente tem hoje na igreja pessoas confusas, ou no nosso dia a dia, na nossa geração, pessoas confusas, pessoas que sem direção. Gente, confusão, ela não vem do nada, ela não acontece assim de uma hora para outra. Algumas coisas geram confusão na nossa vida. Por exemplo, quando as nossas emoções estão bagunçadas, desgovernadas, a gente vive uma vida em confusão. Por quê? Porque todas as nossas decisões, elas são tomadas baseadas no impulso, no eu acho, no eu penso. Então, axiologia e pensologia não tem que fazer parte de um crente que sabe que Deus guia a nossa vida. O que tem que fazer parte de uma pessoa que tem Deus como guia da sua vida é eu confio, não eu acho ou eu penso. Porque emoção, gente, sem direção vai gerar arrependimento lá na frente, porque você vai tomar decisões que você vai depois se arrepender, decisões equivocadas. Por quê? Porque às vezes a gente confia nas emoções do nosso coração, e o nosso coração e a nossa mente, as nossas emoções estão desreguladas, e a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então hoje, emoções desequilibradas geram muitas vidas e muitas pessoas perdidas. Outra coisa às vezes a pressão que nós sofremos, né? A pressão externa que nós sofremos. Isso vem porque nós deixamos a nossa vida ser guiada por opinião das pessoas, o que as pessoas pensam, o que elas vão pensar, sabe? Gente, deixa eu te falar, quem escuta todo mundo se perde fácil demais. Quem escuta todo mundo não pega caminho nenhum. Na realidade, você precisa escutar um só, aquele que você tem que confiar, aquele que, se você entregar o seu caminho a ele, ele vai endireitar as veredas da sua vida. Então, emoções desequilibradas, pressão, preocupação com a opinião dos outros. Outra coisa que gera muita confusão e muitas pessoas perdidas é falta de intimidade com Deus, pouca oração, pouco contato com Deus, porque, gente, quanto mais longe de Deus eu estou, mais ruído eu escuto. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais a voz dele eu escuto. Imagina você colocar um som para tocar, e aí você põe esse som para tocar na cozinha da sua casa. E aí você começa a andar para o rumo da rua. Você sai, passa pela sala, abre a porta e vai lá para a calçada. Quanto mais longe da fonte você está, menos o som você ouve e mais o ruído externo você está. Então, aquilo que você está mais próximo é o que mais fala na sua vida. Então, quanto mais próximo de Deus, mais a voz de Deus eu ouço. Quanto mais longe de Deus, mais ruído, mais coisas, mais a voz do inimigo, mais as vozes das pessoas eu vou ouvir. Então, o que tem gerado muita confusão, muitas pessoas perdidas nesse tempo, sem direcionamento nesse tempo, é a falta de intimidade, é a distância com o Pai. Mas Deus, Ele quer nos direcionar para o ano de 2026. Por quê? Porque Deus fala. Deus falou no passado, Deus continua falando no presente e Deus vai continuar falando no futuro. A pergunta não é se Deus ainda fala, a pergunta é: você ouve? Porque Deus continua falando. O problema não é Deus falar, o problema é a gente ouvir. Hoje os nossos ouvidos estão tapados para a voz de Deus, infelizmente. A gente ouve a voz da internet, a gente ouve a voz do profeta não sei da onde, a gente ouve a voz daqueles que semeiam contenda, que semeiam disseminação entre os irmãos, mas não paramos para ouvir a voz de Deus. Deus continua falando. Que 2026, sabe o que a gente possa fazer? Abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. E biblicamente, nós temos aqui algumas formas
de sermos direcionados por Ele. A primeira delas está aqui, ó. Deus nos direciona através da sua palavra, porque a palavra do Senhor tem princípios claros para a gente seguir. Tem um caminho já apontado, um mapa para a gente poder seguir. Por isso que o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele diz o seguinte, assim, olha, a tua palavra é para o meu pé, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, formas de eu ser direcionado, a primeira delas é através da palavra de Deus. Deus nunca vai te direcionar, meu irmão, fora da palavra. Qualquer direcionamento que seja fora da palavra não vem de Deus. Segunda forma de Deus nos direcionar, nos guiar em 2026, é através do Espírito Santo, no nosso coração. É aquilo que flui de dentro de nós, é o nosso testemunho interior, aquilo que o Espírito Santo vai gerar em nós, que vai nos direcionar. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, Deus sempre vai falar dentro de você antes de agir fora de você. Como eu sou guiado pelo Espírito Santo, pastor? Pela palavra? Pelo Espírito. Outra forma de nós entendermos que Deus está nos guiando é paz, é sentir paz no coração. É uma confirmação dentro do nosso coração. Quando nós sentimos essa paz, quando nós sentimos essa calmaria que provém do céu, significa assim, olha, Deus está no controle de tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte, olha, a paz de Cristo deve ser o juízo do coração, o juízo no coração de vocês. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam ou sendo agradecidos. Gente, aonde não tem paz, não tem permissão, aonde não tem paz, não tem desfrute, aonde não tem paz, não tem alegria. Então, 2026, você seja guiado pela palavra, você seja guiado pelo Espírito, e você seja guiado pela paz que gera no coração daquele com que confia. Outra forma de sermos guiados para o ano de 2026 é por conselhos sábios. Ouvirmos as pessoas que Deus coloca na nossa vida como conselheiros espirituais, autoridade espiritual, liderança espiritual. Hoje as pessoas tomam as suas próprias decisões, não buscam aconselhamento, não buscam uma orientação espiritual. Por isso que o escritor aos Provérbios, o sábio, diz em Provérbios capítulo 11, versículo 14, ele fala assim, olha, sem orientação uma nação cai, mas na multidão de conselhos habita a sabedoria, ou a vitória se alcança com muitos conselheiros. Deixa eu te falar, conselho sábio evita dores desnecessárias. Tem muita gente vivendo dor desnecessária por falta de pedir conselho, de conversar com a sua autoridade espiritual, de conversar com o seu líder, com aquela pessoa que Deus colocou para te orientar, para te discipular, para caminhar com você. Então que em 2026 você possa estar próximo de alguém, que você possa estar envolvido em um ambiente onde as pessoas te tragam conselhos verdadeiros, conselhos que direcionem a sua vida através da palavra. Então, oração, Espírito Santo, paz no nosso coração, conselhos verdadeiros e bíblicos. Outra forma de Deus nos direcionar é Deus nos direciona através de circunstâncias que Ele permite na nossa vida. A vontade circunstancial de Deus é uma forma de direcionamento. Deus abre porta, Deus fecha a porta. Quando Deus fecha a porta, meu irmão, é Deus te direcionando para outro lugar, porque aquela porta ali certamente não seria bênção na nossa vida. Agora, tem gente que às vezes pode questionar, mas Deus, por que Deus fecha a porta? Deus sempre fecha uma porta porque Ele te ama. E Deus sempre vai te abrir uma porta porque Ele te ama. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. É o que eu disse aqui. Então Deus vai sempre te direcionar através das portas que Ele abre para você. Olha,
o maior inimigo do nosso propósito para 2026 não é o diabo, são as nossas decisões erradas que nós podemos tomar. Por quê? Porque uma decisão, ela muda um futuro. Uma decisão, ela molda a nossa vida. E, gente, destino, tem gente que fala que destino é o acaso, né? Tem música que fala sobre o acaso. Não é escolhas. Hoje você se tornou o que você é devido às suas escolhas. Hoje você está onde você está devido às suas escolhas. Hoje você faz o que você faz devido às suas escolhas. Então, é importante a gente dizer que o inimigo do propósito da nossa vida não é o diabo, são as nossas escolhas. Deus tem um propósito para você, Deus tem promessa para você, mas as suas escolhas estão te impedindo de viver isso. Então, que nessa manhã você possa dizer e afirmar, assim como o Thales Roberto disse naquela música, né? Eu escolho Deus. Você vai afirma comigo aí, escreve nos comentários ou afirma onde você estiver, fala assim, olha, eu escolho a direção de Deus, porque os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos, o pensamento deles estão acima dos nossos pensamentos. Então coloca aí, eu escolho a direção de Deus. Afirme essa frase comigo, eu escolho a direção de Deus. Talvez tem muita gente achando que vai entrar o ano sem direção, sem rumo, mas eu vou dizer para você, não vai ser um ano sem direção, sem rumo, não vai ser um ano de dúvida, vai ser um ano de confirmação de tudo o que Deus tem sobre a sua vida. Deus vai confirmar, Deus vai direcionar você, Deus vai apontar os caminhos para você. O profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, ele disse o seguinte, olha, quer você se volte para a direita, quer você se volte ou quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, siga-o. Imagina a gente viver em 2026, onde Deus está atrás de nós falando assim, esse é o caminho, aqui é o caminho, ali é o caminho. Que 2026 todas as outras vozes se silenciem sobre a sua vida e a voz de Deus seja a voz evidente, predominante na sua vida e nas suas direções. Eu quero profetizar, você vai ouvir Deus dizendo em você, este é o caminho. Você vai ouvir a voz de Deus dizendo, este é o caminho. Se nós temos ouvido muitas vozes, às vezes a gente precisa silenciar. Eu queria fazer algo profético aqui nesse instante, por 30 segundos. 30 segundos. Eu queria que você, aonde você estivesse, só ficasse em silêncio. Não falasse nada, não ouvisse nada. Só um silêncio. Para a gente entender o poder que tem um silêncio e entender o tanto que é fácil ou o tanto que é melhor ouvir a voz de Deus. Entregue as suas decisões ao Senhor. Comece a ouvir a voz dele dizendo, eu te direciono. Este é o caminho. Aquele é o caminho. Feche os seus olhos. Repita essa afirmação comigo. Repita, fala assim, olha, a minha mente está alinhada com Deus. As minhas decisões são guiadas pelo Espírito. E afirme, diga essa palavra de afirmação, eu vou caminhar no caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em 2026 você não vai viver perdido, você não vai caminhar perdido, você não vai caminhar sem direção. A voz de Deus vai estar atrás de você, dizendo e te direcionando. Este é o caminho. Silencie as outras vozes. Ouça a voz de Deus. E nós vamos então orar, apresentando aqui o mês de julho, para que o Senhor traga clareza para a nossa mente, discernimento para o nosso espírito,
confirmação para as nossas decisões, mas principalmente paz no nosso coração. Eu sinto o Espírito de Deus se envolvendo nesse momento. Eu sinto o Espírito de Deus comunicando com você nesse momento. Nós vamos orar, abençoando o mês de julho, porque é o mês do direcionamento sobrenatural de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver. E nós vamos orar nesse momento, apresentando o mês de julho, mas também para que Deus traga clareza para a nossa mente, para o nosso coração, traga discernimento para o nosso espírito, para que o Senhor confirme as nossas decisões e principalmente traga a paz para o nosso coração. Feche seus olhos. Pai, nós estamos nesse momento diante dessa live, Pai, orando pelos seus filhos, apresentando o mês de julho. Nós já falamos, Pai, sobre posicionamento, já falamos sobre perseverança, já falamos sobre portas abertas, já falamos sobre cura, já falamos sobre o fogo do Espírito, já falamos, Pai, sobre algumas coisas aqui, Pai, que tem sido um diferencial na vida dos seus filhos, Pai. Nós já falamos, Pai, sobre proteção, nós já falamos sobre diversas coisas, Pai, que o Senhor vai nos abençoar no ano de 2026. Mas nesse momento, Pai, nós também estamos aqui orando para que o Senhor nos dê direcionamento e sabedoria que vem do alto. Eu oro, Pai, para que o Senhor, Pai, remova toda a confusão da cabeça dos seus filhos. Para que o Senhor remova, Pai, tudo aquilo que tem feito eles, Pai, cochear entre dois pensamentos ou não ter o entendimento, Pai, sobre dois caminhos. Para que o Senhor possa silenciar as vozes erradas que estão, Pai, falando na mente, na cabeça e no coração dos seus filhos, para que a sua voz seja audível para cada um deles, para que eles possam ouvir somente a sua voz, para que eles possam se aproximar da fonte que é a voz que fala na nossa vida. Pai, que o Senhor possa estabelecer a sua direção, que o Senhor possa estabelecer o seu caminho, o seu propósito sobre a vida de cada um. Que 2026 nós possamos andar, Pai, dentro da sua vontade, da vontade diretiva, daquilo que o Senhor tem para nós, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus direcionamentos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a confusão caia por terra, que as vozes sejam caladas, que o discernimento seja, Pai, aguçado no nosso coração e que nós possamos, Pai, estar estabelecidos na direção que o Senhor tem para nós, na direção que o Senhor preparou para nós em 2026, para que nós possamos experimentar, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, assim como o apóstolo Paulo nos ensina. Deus, em nome de Jesus, queremos estar alinhados com o céu, queremos estar alinhados contigo, que o Senhor traga o discernimento, que o Senhor traga a sabedoria, que os seus filhos tenham sabedoria para decidir no ano de 2026, que sejam decisões sábias, que sejam decisões corretas, decisões alinhadas com o céu. Eu quero profetizar sobre a vida dos seus filhos, Pai, a sabedoria e o direcionamento e o discernimento que o céu trará ao coração dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar, abençoando cada casa, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembre-se, julho vai ser lembrado como um mês que você vai ouvir o direcionamento e a voz de Deus com clareza. Claro, nós estamos olhando para o mês de julho, mas que isso seja durante todo o seu ano de 2026. Porque quem é guiado por Deus sempre vai chegar no lugar certo. Quem é guiado por Deus sempre vai andar na direção certa. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, espero que essa palavra abençoe o seu coração, encontre aí lugar, terra fértil no seu coração, e que ela possa florescer em nome de Jesus. Que você possa receber aí o direcionamento, o discernimento e a sabedoria que vem do alto, para que você possa em 2026 tomar as suas decisões corretas, andar de acordo com a vontade de Deus, viver no propósito de Deus. É o que eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando aqui ao final da nossa 7ª live. Amanhã estamos de volta mais uma vez, 7 horas da manhã, para abençoar a sua vida, orando pelo mês de agosto. Amém, meus irmãos? Não se esqueça, se você ainda não fez a sua inscrição para o culto da virada, as vagas já estão no finalzinho
tá bom? Então corre lá, faça a sua inscrição para que você seja abençoado e nós possamos passar o final de ano todos reunidos juntos, celebrando ao Senhor em gratidão pelo ano de 2025. Não esqueça também, né, de já ir preenchendo aí o seu projeto de vida para 2026. Se você ainda não pegou, né, o material do projeto de vida, você vai pegar aí no próximo domingo. A gente vai estar lá na igreja distribuindo para todos aqueles que ainda não pegaram, para que você possa preencher o seu projeto de vida. Lembrando que nós vamos estar orando por todos os projetos, em todos os cultos do ano de no mês de janeiro de 2026, certo? São 4 cultos, 4 domingos, e nós vamos estar apresentando esses projetos durante esses 4 domingos. Prepare também a sua oferta de primícias, aquela oferta de sacrifício, aquela oferta que você vai fazer de acordo com a expectativa daquilo que Deus vai fazer no ano de 2026, e traga como a sua primeira oferta para o ano de 2026, a sua primícia para o Senhor. Amém? Não esqueça, compartilhe essa live, envie para todo mundo, tá bom? Para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Hoje Boxing Day, feriado para uns, para outros não, dia de muita gente fazer compra, mas que seja um dia abençoado. Nos vemos amanhã às 7 horas da manhã. Deus abençoe você, um grande abraço, fica com Deus.